Você já ficou sozinho no metrô tarde da noite? Aquele silêncio pesado, os túneis escuros passando pela janela. Mas e se você descobrisse que não estava sozinho? E se algo te observasse das sombras entre as estações? O que você está prestes a ouvir aconteceu em São Paulo, em 2019, e foi documentado pelas próprias câmeras de segurança do metrô. A gravação vazou, mas logo foi removida. Eu consegui os depoimentos. E o que aconteceu com Rafael Mendes naquela noite vai fazer você pensar duas vezes antes de pegar o último trem. Fique até o final, porque o desfecho dessa história é ainda mais perturbador do que você imagina. Rafael Mendes tinha 28 anos e trabalhava como analista de sistemas em uma empresa no centro de São Paulo. Era março de 2019 e ele estava em um projeto crítico que exigia horas extras brutais. Naquela quinta-feira, eram quase 23h45 quando ele finalmente saiu do escritório. O metrô de São Paulo fecha à meia-noite nos dias de semana. Rafael tinha 15 minutos para pegar o último trem da linha azul na estação São Bento. Ele conhecia bem aquela rotina, já havia pegado o último horário dezenas de vezes, mas aquela noite seria diferente. Quando Rafael desceu as escadas da estação, percebeu que estava praticamente vazia. Apenas 2 seguranças conversando perto dos bloqueios e uma mulher de meia idade subindo apressada. O eco dos seus próprios passos soava alto demais no ambiente de concreto. Ele passou pela catraca e desceu para a plataforma. Vazia. Completamente vazia. O painel eletrônico indicava: próximo trem, 2 minutos. Rafael se posicionou próximo ao meio da plataforma, olhando seu celular para passar o tempo. A iluminação fluorescente piscava ocasionalmente, criando pequenos momentos de escuridão. Foi em um desses momentos que ele sentiu. Alguém estava olhando para ele. Ele ergueu os olhos do celular e olhou em volta. Nada. A plataforma continuava vazia. As câmeras de segurança giravam lentamente em seus suportes. Ao longe, ouvia-se o som abafado do vento no túnel, o trem se aproximando. Mas havia algo errado com aquele som. Não era apenas o vento, havia outra coisa. Um tipo de sussurro, como se múltiplas vozes conversassem baixinho, muito baixinho, vindas da escuridão do túnel. Rafael deu alguns passos em direção à borda da plataforma, tentando escutar melhor. Foi então que viu. Nas sombras do túnel, entre os trilhos, algo se mexeu. Não era um rato, não era um pombo. Era grande demais. E estava se movendo de forma estranha, como se rastejar não fosse seu método natural de locomoção. As luzes do trem surgiram ao fundo do túnel e o que quer que estivesse lá desapareceu. Rafael sacudiu a cabeça. Cansaço, pensou. Preciso dormir mais. O trem chegou com seu barulho metálico característico. As portas se abriram. Rafael entrou. E foi então que ele percebeu. O vagão estava completamente vazio. Nem motorista visível na cabine à frente. Apenas ele. As portas se fecharam com um silvo pneumático. A campainha tocou. O trem começou a se mover. Rafael sentou-se próximo ao centro do vagão, de costas para a lateral, onde poderia ver ambas as extremidades. Era um hábito de segurança que ele tinha, sempre saber o que estava ao seu redor. O trem ganhou velocidade. As luzes do túnel passavam rápido pela janela, criando um efeito estroboscópico dentro do vagão. Foi quando Rafael notou algo estranho nos reflexos do vidro. Por uma fração de segundo, ele viu uma silhueta. Alguém em pé, no fundo do vagão. Ele virou a cabeça rapidamente. Nada. O vagão estava vazio. Reflexo, ele pensou. Apenas um reflexo confuso da iluminação. Mas seu coração já estava acelerado. O trem entrou em uma curva e as rodas fizeram aquele som agudo de metal contra metal. Foi quando Rafael ouviu, claro como o dia, uma respiração, pesada, úmida, vinda de algum lugar próximo. Ele se levantou de um salto, girando 360 graus.
Nada, absolutamente nada, mas a respiração continuava. Agora parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Dos alto-falantes, das grades de ventilação, das próprias paredes do vagão. As luzes piscaram. Na escuridão momentânea, Rafael viu claramente. Havia alguém sentado do outro lado do vagão. Uma figura escura, imóvel, de cabeça baixa. As luzes voltaram. Nada. Rafael correu para a porta que conectava os vagões. Trancada. Ele puxou com força, mas ela não se mexeu. Correu para a outra extremidade, também trancada. Ele estava preso. O pânico começou a subir pela sua garganta. Rafael voltou para o centro do vagão, respirando rápido. Calma, ele disse para si mesmo em voz alta. É só até a próxima estação. República é a próxima. 2 minutos no máximo. Mas o trem não estava diminuindo. A República deveria estar próxima. Rafael conhecia aquele trajeto de cor. Mas o trem continuava acelerando, mergulhando mais fundo no túnel. Foi então que ele olhou pela janela e viu algo impossível. A estação República passou. Mas não era a República. As paredes da estação estavam cobertas de algo que parecia musgo negro. E a iluminação era de um tom esverdeado doentio. E na plataforma havia pessoas, dezenas delas, centenas, todas paradas, imóveis, olhando para o trem passar. Mas seus rostos estavam errados, distorcidos. As bocas abertas em ângulos impossíveis, os olhos completamente negros. E todas elas viraram a cabeça ao mesmo tempo, acompanhando o trem enquanto ele passava. Rafael se afastou da janela, o corpo tremendo. Isso não é real, ele sussurrou. Isso não é real. As luzes do vagão piscaram novamente, mais longamente desta vez. E na escuridão, Rafael ouviu passos. O som inconfundível de sapatos contra o chão de borracha do vagão, vindo em sua direção. Quando as luzes voltaram, a figura estava lá, a menos de 3 metros dele. Era um homem, ou algo que já foi um homem. Vestia um terno escuro e surrado, como se tivesse sido usado por décadas sem nunca ser limpo. A pele do rosto era cinza pálida, esticada demais sobre os ossos. Os olhos eram completamente brancos, sem pupilas, sem íris. E ele sorria. Um sorriso largo demais, mostrando dentes amarelados e desiguais. Último passageiro, a criatura disse, e sua voz era como metal sendo arrastado sobre concreto. Você pegou o último trem. Rafael estava paralisado, seu corpo se recusando a se mover mesmo, enquanto cada instinto gritava para ele correr. O que você é? A criatura inclinou a cabeça de um jeito estranho, antinatural. Eu sou o cobrador, e há uma tarifa para este trem. Uma tarifa que você não pagou. Eu passei pela catraca, eu paguei. Não essa tarifa. A criatura o interrompeu, dando um passo à frente. Seus movimentos eram errados, como se suas articulações não funcionassem da mesma forma que as de um ser humano normal. Este é o trem dos esquecidos, o trem daqueles que perderam seu caminho. E agora, você está aqui. Rafael finalmente conseguiu se mover, recuando até bater contra a porta do vagão. Eu não pertenço aqui. Eu preciso ir para casa, Todos dizem isso. A criatura suspirou, e o som era como vento através de um cano enferrujado. Todos os últimos passageiros. Mas veja, ele apontou para a janela. Rafael olhou e sentiu seu estômago cair. O túnel havia mudado. As paredes não eram mais de concreto e azulejos. Eram de algo orgânico, pulsante, como o interior de algo vivo. Veias negras corriam pelas superfícies, batendo com um ritmo doentio. E havia rostos, centenas de rostos pressionados contra as paredes, suas bocas abertas em gritos silenciosos. Todos os que pegaram o último trem, a criatura disse. Todos os que ficaram sozinhos no metrô, quando as comportas entre os mundos se abrem.
Às 23h58, por exatamente 2 minutos, este trem não pertence mais ao seu mundo. Isso é impossível, Rafael sussurrou, mas sua voz estava fraca, sem convicção. Impossível? A criatura riu e o som ecoou de forma anormal no vagão. Você acha que sua cidade é construída apenas sobre terra e pedra? São Paulo tem camadas. Camadas que você nunca viu, túneis que não estão nos mapas, estações que foram fechadas, mas nunca abandonadas. O trem começou a diminuir a velocidade. Estamos chegando, a criatura anunciou. Minha estação. Rafael podia ver luzes à frente, uma plataforma surgindo da escuridão. Mas não era como nenhuma estação que ele já tinha visto. As paredes eram de tijolo antigo e descascado, cobertas de símbolos que doíam para olhar. A iluminação vinha de lamparinas antigas, criando sombras que se moviam mesmo sem nada para criá-las. E na plataforma havia mais deles. Dezenas daquelas criaturas esperando. Algumas vestidas com roupas de décadas passadas, outras em uniformes de funcionários do metrô que Rafael não reconhecia. Todas com aqueles olhos brancos e vazios. Não, Rafael disse, sua voz finalmente voltando. Não! Ele correu para a janela oposta, tentando quebrá-la, mas o vidro era grosso demais. O trem estava parando. As portas iam se abrir. Espere! Rafael gritou, virando-se para a criatura. Tem que haver um jeito, tem que haver uma forma de voltar. O cobrador parou, sua cabeça inclinando novamente naquele ângulo perturbador. Por um longo momento, ele apenas observou Rafael. Então, lentamente, aquele sorriso horrível se alargou ainda mais. Talvez, ele disse, há uma possibilidade, mas requer um sacrifício. Qualquer coisa, Rafael disse, desesperado. O que você quer? Uma memória, a criatura respondeu. Sua memória mais preciosa, aquela que você guardaria acima de todas as outras. Dê-me isso e você pode voltar. Rafael pausou. Uma memória, apenas isso? Apenas isso, a criatura confirmou. Mas escolha bem, porque a memória que você sacrificar não será apenas esquecida. Será como se nunca tivesse acontecido, e tudo o que veio dela mudará. O trem havia parado completamente. Rafael podia ouvir sons do lado de fora. Sussurros, risadas baixas, o arrastar de pés na plataforma. Ele fechou os olhos, pensando rapidamente, sua memória mais preciosa. O que seria seu primeiro beijo? Não, havia muitos outros. A formatura? Importante, mas não irreplicável. Então ele soube. Era a memória do dia em que seu pai, já doente, o chamou no hospital e lhe disse que estava orgulhoso dele. 3 palavras simples. Estou orgulhoso, filho. Seu pai morreu 1 semana depois. Essa memória era o que Rafael guardava no fundo do coração, o que o mantinha forte nos momentos difíceis. Eu sei qual é, Rafael disse, abrindo os olhos. Lágrimas corriam por seu rosto. Pode levar. A criatura estendeu uma mão, longa, com dedos que tinham uma articulação a mais. Toque, ele instruiu. Rafael hesitou por apenas 1 segundo. Então tocou. A dor foi imediata e absoluta. Não uma dor física, mas algo pior. A sensação de ter algo arrancado de dentro da sua alma. Rafael gritou, caindo de joelhos. Imagens passaram por sua mente. O hospital, o quarto, o rosto do pai, aquelas palavras. E então, nada. Um vazio onde aquela memória costumava estar. Quando ele abriu os olhos, estava sozinho no vagão. As luzes eram normais. O chão era normal. As janelas mostravam um túnel comum de metrô. E o trem estava se movendo, saindo de uma estação. Rafael olhou o painel interno. Próxima estação, República. O trem chegou à República normalmente. As portas se abriram. Rafael saiu cambaleando, suas pernas mal o sustentando. A estação estava normal. Algumas pessoas esperando, luzes funcionando, tudo em ordem. Ele olhou o relógio. 0003.
Tinha passado apenas alguns minutos desde que entrou no trem em São Bento. Rafael subiu para a superfície, o ar frio da noite batendo em seu rosto. Ele estava vivo, estava livre, havia escapado. Mas algo estava errado. Ele não conseguia lembrar. Algo importante. Havia um vazio dentro dele, como uma cicatriz onde deveria haver... O quê? Ele não sabia. Rafael pegou um táxi para casa, pagando uma fortuna, mas não se importando. Quando chegou ao seu apartamento, foi direto para o banheiro e olhou no espelho. Havia algo diferente em seus olhos. Não era nada óbvio, nada que outra pessoa notaria. Mas ele via uma pequena mancha branca no canto da pupila esquerda. Um pequeno pedaço daquele mundo que ele trouxe consigo. Nos dias que se seguiram, Rafael tentou voltar à normalidade. Mas as coisas estavam diferentes. Seu relacionamento com sua mãe estava mais distante, embora ele não soubesse por quê. Havia fotos na casa dela que não lhe causavam nenhuma emoção, embora sentisse que deveriam causar. E havia os sonhos. Todas as noites ele sonhava com túneis, com aquela estação impossível, com rostos pressionados contra paredes pulsantes. E sempre, no final do sonho, ele via o cobrador parado na plataforma observando, esperando. Uma semana depois, Rafael estava pesquisando online quando encontrou algo que congelou seu sangue. Era um fórum obscuro sobre lendas urbanas de São Paulo. E lá, enterrado em páginas e páginas de posts, havia uma história. Era sobre um trem fantasma no metrô. Dizia que, desde a inauguração do sistema na década de 1970, havia relatos de pessoas que pegavam o último horário e simplesmente desapareciam. Nenhum corpo encontrado, nenhuma pista. As gravações de segurança sempre mostravam a pessoa entrando no trem, mas nunca saindo em nenhuma estação. O último caso documentado havia sido em 2015. Um estudante universitário. Ele entrou no último trem da linha azul e nunca mais foi visto, até que reapareceu 3 meses depois, andando pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Quando questionado, ele não se lembrava de nada. Mas as pessoas próximas a ele notaram mudanças. Ele era mais frio, mais distante, e seus olhos, testemunhas diziam que havia algo errado com seus olhos. O estudante viveu por mais 6 meses. Então, uma noite, saiu de casa dizendo que precisava pegar um trem. Foi encontrado morto na manhã seguinte, nos trilhos do metrô da estação São Bento. As câmeras mostravam ele simplesmente caminhando para a beira da plataforma e se jogando. Mas o mais perturbador, segundo o post, era o que as câmeras captaram nos frames finais. Antes de cair, ele estava sorrindo. E por uma fração de segundo, seus olhos ficaram completamente brancos. Rafael fechou o laptop tremendo. Ele olhou para o espelho na parede. A mancha branca em seu olho tinha crescido. Estava maior agora, se espalhando lentamente. E enquanto ele olhava, por apenas 1 segundo, viu seu reflexo sorrir. Mas ele não estava sorrindo. Essa história foi construída a partir de relatos que circulam em fóruns e comunidades online sobre experiências estranhas no metrô de São Paulo. Embora não haja comprovação oficial desses eventos, o fascínio por eles persiste. Existem dezenas de estações fechadas em São Paulo, túneis que foram abandonados, projetos que nunca foram concluídos. E tarde da noite, quando o último trem passa, há quem diga que você pode ouvir coisas, ver coisas, coisas que deveriam permanecer no escuro. Rafael Mendes, se é que esse era seu nome real, continua desaparecido desde junho de 2019. Seu último post em redes sociais foi uma foto borrada do interior de um vagão de metrô, com a legenda "Eu sinto algo me chamando de volta". Então, da próxima vez que você estiver sozinho em uma estação tarde da noite, esperando o último trem, preste atenção aos sons, às sombras, aos reflexos nas janelas. Porque talvez, apenas talvez, você não esteja tão sozinho quanto pensa.
E se você sentir que algo está errado, se o trem parecer diferente, se você for o único passageiro, não entre. Por favor, não entre. Alguns trens não levam para casa. E aí, você teria coragem de pegar o último metrô depois dessa história? Conta aqui nos comentários se você já passou por alguma experiência estranha no transporte público tarde da noite. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos de terror que vão fazer você perder o sono, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você é corajoso o suficiente, compartilha esse vídeo com aquele amigo que ainda pega o último horário do metrô. Vamos ver se ele vai continuar fazendo isso depois de hoje. Nos vemos no próximo vídeo, se eu conseguir sair das estações que não estão nos mapas. Um abraço e cuidado nos túneis.